programa Caminho de Sucesso recebe hoje com muita satisfação o jornalista Noel Guima, um dos ícones da área de comunicação de Maringá, da região e do estado. Jornalista Noel Guima, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa de hoje. Doutor Yamazaki, o prazer é todo meu, né? Está ainda mais no caminho do sucesso, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai trabalhando tanto tempo e não imagina que um dia poderia estar nesse caminho, né? Mas, graças a Deus, missão cumprida, né? Até hoje, pelo menos. Jornalista Noel Guima, o senhor tem uma carreira bastante rica, com longevidade e muito tempo na área de comunicação. São 32 anos. Eu lhe pergunto, como é que tudo começou? Qual foi o primeiro passo? E quem é que te colocou nesta área de comunicação? Doutor Yamazaki, eu era muito novo ainda, né? A gente fala 79, né? Apesar que o tempo passa. Mas em Mandaguari, morava em Mandaguari, e um dia conversando com o Laudecir Aparecido, um radialista também daquela época, e ele fez alguns elogios com relação à voz, porque eu não tinha 18 anos ainda, mas a voz já estava, né, mais grave. E se eu não gostaria de trabalhar na rádio, na época na Rádio Guaracá. Aí eu conversei, gostei, porque eu participava no colégio, inclusive, de grêmio estudantil, a gente estava sempre fazendo uso da palavra, né? Mas não fui atrás. Aí chegou um recado, até porque meu irmão trabalhava no rádio também, Mário Bezerra. Aí chegou um recado um dia do gerente, João Vrena, me chamando para fazer um teste com ele. Isso foi, aliás, antes de 79, foi em 77 esse teste. Aí fiz o teste, ele me deu alguns exercícios para treinar, né, dicção, essas coisas mais. E em 79 me convidou, colocou um programa no ar. Aí de lá para cá não parei mais com a comunicação. Muito bem. Agora eu gostaria que o senhor me colocasse quais são as principais funções, quais as missões de um bom jornalista, de um bom homem da imprensa de comunicação. E afora isto, o senhor acredita que o jornalismo, sendo instrumento de construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, ela tem contribuído para construir esse tipo de sociedade? Tem contribuído, tem feito a sua parte. É claro que existem profissionais e profissionais da comunicação. Eu acho que um dos compromissos que o jornalista, a pessoa da comunicação deve ter, em primeiro lugar, é com a verdade, né? E com a notícia do jeito que ela é. Porque às vezes a pessoa não pode ser tendenciosa, né? O jornalista não pode levar você a pensar aquilo que ele quer pensar também. Então a notícia, eu acho que você tem que dar a notícia, colocar os fatos como eles são e as pessoas tirarem as suas conclusões, sem omitir, sempre baseado na ética, na verdade. Mas a comunicação, principalmente depois da queda da ditadura no Brasil, é claro que aí sim nós tivemos liberdade para isso, né? Então ela tem contribuído, eu falei principalmente dessa época para cá, porque mostrado realmente para a população a verdade, né, não escondendo nada embaixo do tapete, e a partir daí a população tem as suas ideias, né, revoluciona, muda. Nós tivemos o fato do Collor, que caiu, tivemos a própria ditadura, né, que caiu também com o tempo, porque você não vai sustentando isso por muito tempo, mas assim, na democracia brasileira, o jornalismo e a comunicação de uma forma geral tem um papel importantíssimo, né, no dia a dia. Perfeitamente. O senhor falou bastante que é importantíssimo o papel da imprensa na construção de um país mais democrático, sim, uma sociedade mais justa. Aí eu gostaria então que o senhor destacasse, assim na sua opinião, selecionasse alguns momentos que o senhor entende histórico e marcante no jornalismo, tanto aqui de Maringá, da região da qual o senhor participou talvez como protagonista, ou da qual seus colegas da imprensa denunciaram ou informaram ou deram conhecimento à população de que foi importante para a construção de uma sociedade melhor e para o mundo que nós temos hoje e também, quem sabe, né, para o futuro também. Eu queria citar um fato, né, que foi a questão de Fernando Collor de Mello com o impeachment, o primeiro presidente que sofreu um processo de impeachment no Brasil. Eu acho que a imprensa teve um papel muito importante nisso no Brasil inteiro, né, mostrando a população, o povo na rua. E outros momentos também. Nós tivemos agora recentemente, né, casos de escândalos no governo federal, né, que as pessoas acompanham. Aqui no Paraná estamos acompanhando aí uma certa renovação na Assembleia Legislativa e na política paranaense também, né, e tudo isso é exposto para as pessoas, né?
Quer dizer, não se esconde. Fora esses fatos políticos, tragédias, catástrofes que acompanham, eu trabalhei muito no rádio numa época, quando eu comecei na Guaracá e Mandaguari, em que acontecia às vezes um fato, uma casa pegava fogo, né? A família perdia tudo, e o principal instrumento para aquela família voltar a ter a sua casa novamente, né? um local para se abrigar, era justamente o que a rádio fazia. Porque a rádio comovia e juntava a sociedade toda, né? Da campanha, né? Uma campanha com o objetivo justamente de resolver aquele problema com aquela família, com aquela casa. Então é basicamente isso. Depois o esporte, né, que eu acho que assim, a mídia hoje principalmente, já foi muito com o rádio, mas hoje com a televisão principalmente, mostrando a seleção brasileira, não só de futebol, mas de vôlei, as Olimpíadas, a própria Copa do Mundo que vai acontecer agora no Brasil, né? Tudo isso é muito importante. As pessoas, isso acaba unindo, vamos dizer assim, a nação toda, né? Fazendo esse país homogêneo como ele é hoje, o Brasil. Perfeitamente. Agora veja bem, o senhor colocou já algumas qualidades que precisa ter um bom jornalista, um bom homem de comunicação. Sim. Falar a verdade, dar a notícia como ela é e deixar as conclusões, análise e avaliação a cargo do leitor, né, do rádio ouvinte. Agora, fora isto, existem outras qualidades que você gostaria de destacar num homem de comunicação? E fora isto, também eu pergunto, como é que você vê esta questão da formação do jornalista? As universidades formam, existe a polêmica de se o jornalista deve ter o curso de jornalismo universitário ou não. O Supremo diz que não precisa, dispensou essa polêmica. E a outra questão é se a formação desse jornalista nas faculdades de jornalismo estão à altura do que o mercado está pedindo. Como é que você analisa essa questão? Doutor Yamazaki, eu acho que como qualquer outra profissão, né, tem profissões que às vezes precisa ter talento para fazer aquilo, né? Um jornalista uma vez ele disse o seguinte, falou assim: me dê uma pessoa com talento e em 6 meses eu transformo num jornalista, né? E tem muitas faculdades que às vezes com 4 anos não conseguem pôr um bom profissional no mercado. É claro que das universidades saem os grandes profissionais de todas as áreas, né? Um país que tem uma formação universitária muito forte, né, ele é muito mais poderoso, muito mais rico, porque é o conhecimento que dá tudo isso. Então é muito importante uma universidade. Mas eu acho, por exemplo, o caso do senhor, o senhor é advogado, né? Já que o senhor trabalha na comunicação, com entrevistas, eu acho que nada impede de ser um jornalista. Assim como o doutor Drauzio Varela e muitos outros, né, que já passaram pela comunicação, que não tiveram uma formação específica, mas tinha muito talento para aquilo que está fazendo. Tá? Então, no caso do jornalismo, se você tem uma formação universitária, trabalha com comunicação, nada impede que seja. Eu acompanhei bem esse caso da questão do julgamento, né, se deve ter ou não deve ter uma formação universitária. O que eles basearam? Basearam num primeiro caso que teve de uma pessoa que pediu o registro como jornalista, mesmo não sendo formado, e julgou-se o quê? Que, em primeiro lugar, o Brasil, se não me engano, naquela época foi divulgado que era o único país do mundo que exigia uma formação acadêmica superior para ser jornalista. Segundo, a profissão de jornalista tinha sido regulamentada, não foi nem por um presidente, foi a mesma junta militar que decretou o AI-5, em 1969, mais ou menos. Né, inclusive, naquela época, a ditadura militar, essa junta militar, regulamentou para poder controlar, justamente... Espécie de mordaça, né? Mordaça, e o senhor sabe muito bem, o senhor acompanhou a história toda, né, que a censura, para que as pessoas não falem aquilo que pensam, não expressem os seus pensamentos, né? E, então, baseado em tudo isso, e a profissão também de jornalista não é no caso como um médico, um engenheiro, né, que a pessoa coloca em risco, inclusive, a vida de outras pessoas. Apesar que tem muito jornalista que, às vezes, acaba, né, com a vida de uma pessoa, contando mentira ou apresentando fatos que não são verdadeiros, tanto na televisão, no rádio ou no jornal. Né? Mas eu concordo, eu acho que se você tiver uma formação acadêmica, né, um banco de faculdade, e uma experiência nessa área, eu acho que nada impede que seja um jornalista. Como nós já tivemos muitos jornalistas no Brasil e ainda temos, né, que não tiveram essa formação e são grandes profissionais. Perfeitamente. Agora, eu gostaria que o jornalista Noel Guima me dissesse o seguinte: o senhor está há muito tempo no jornalismo, 32 anos, e naturalmente o senhor tem um segredo, né? Ou alguns segredos, né? Sim. Quais são esses segredinhos, os pilares onde o senhor apoiou para essa longevidade, para esta credibilidade que o senhor tem na área de comunicação? O que é que
foi o ponto de apoio para o senhor estar todo esse tempo e estar caminhando e navegando nesta área? Em primeiro lugar, doutor Yamazaki, eu acho que é paixão pelo que você faz, né? Aliás, dentro da comunicação, a minha maior paixão é pelo rádio. Mas por quê? Porque eu me formei numa época em que o rádio ele era muito romântico, né? E cumpria o seu papel dentro da sociedade. Mas, em primeiro lugar, é justamente essa paixão, o gosto por aquilo que você faz, porque quando eu falo de rádio, quando eu falo da comunicação e até do jornalismo, né, eu falo isso com prazer, a gente debate, conversa numa roda, né, e acho que isso chega a brilhar nos olhos da gente, né, quando o profissional fala sobre isso. Então, um dos motivos é justamente esse. Um outro, eu acredito que seja justamente o compromisso com a verdade, que a gente diz. Eu trabalhei muito na comunicação, e a comunicação tem certos momentos que ela se mistura um pouco com a política. Então, apesar de eu ter uma formação, de eu gostar de política também, de eu ter uma posição política, eu nunca misturei uma coisa com a outra. Eu já trabalhei em rádio, que o proprietário era candidato a prefeito, era prefeito, e eu nunca gostei de usar a comunicação, vamos dizer, para promover aquela pessoa, mesmo ele sendo proprietário, apesar que a justiça também proíbe isso, né? Então, manter a neutralidade e a independência, né? Exatamente. Se eu quero ajudar alguém, eu posso subir num palanque ou conversar com o público num comício, né? Aquilo ali é político. Mas não usando o meu trabalho do dia a dia para direcionar, vamos dizer, o voto das pessoas para aquela certa pessoa, aquele específico ali. A ética, eu acho que é muito importante também. A gente vai conquistando esse respeito no meio, justamente por causa dessa posição. Tem pessoas que às vezes não gostam, né? Porque você faz uma coisa que ele não gostaria. Ele gostaria de manipular, que você fizesse o que ele quisesse. Mas você acaba não fazendo. Então isso acaba, vamos dizer assim, causando algum rompimento, né, com aquela pessoa. Mas pelo menos eu saio com a minha consciência tranquila, né? Eu posso sair dali para um outro lugar, né, sabendo que eu estou tranquilo, que eu não menti, que eu usei da verdade, né? Então acho que tudo isso faz de um profissional. E não é só na comunicação. Falei, um advogado, um médico, um engenheiro. Porque quando fala em ética, o doutor Yamazaki, as pessoas às vezes falam assim, a ética médica, né? A ética do advogado. Ética é ética. Não existe, né? Ética de uma profissão existe a ética como ciência, o senso ético, né? O senso da ética. Perfeitamente. Agora, vejamos bem. Noel Guima, 32 anos de comunicação. Um homem bem realizado no seu meio, respeitado com credibilidade. Eu pergunto, primeira questão, valeu a pena entrar nesta área e viver, dar uma parte da sua vida na comunicação? Segunda pergunta, valeu a pena? E segundo, faria tudo de novo se tivesse que começar? E o que podemos esperar do Noel Guima, homem de comunicação, para o futuro? Quais seus planos? Tudo vale a pena quando a gente faz com amor, com carinho, né? Então, para mim, valeu a pena tudo que eu passei na comunicação. E para o futuro, doutor Yamazaki, eu acho que é continuar nessa linha. É claro que hoje nós temos uma nova mídia, nós temos a internet, nós temos um leque de opções se abrindo, né? A comunicação está muito mais democrática do que já foi. As pessoas têm muito mais acesso, conseguem mais colocar a sua opinião, expressar o seu pensamento hoje, né? Às vezes uma pessoa dentro de casa, com uma internet na mão, ela consegue mandar a sua comunicação para o mundo todo. Então, para o futuro, eu acho que assim, levando em considerações essa nova mídia, né, essas novas opções dentro da comunicação, é continuar com o mesmo senso ético, a mesma honestidade, a mesma maneira de fazer, né? Não importa o veículo que você esteja, se é moderno ou não. Agora, ao encerrar, eu gostaria que o jornalista Noel Guima, na condição de jornalista, homem de comunicação, com uma responsabilidade realmente fundamental, enviasse uma mensagem que fosse importante para a população, para a comunidade, positiva no sentido de construção, edificação de uma sociedade mais justa, mais solidária, para seus telespectadores. E o que é que o jornalista Noel Guima deixaria como mensagem de encerramento para todos? Doutor Yamazaki, eu deixo o seguinte, as pessoas, não importa se seja jornalista ou não, mas não tenha medo de denunciar. Se você vê alguma coisa errada, se você sente que seja um vizinho que esteja às vezes agredindo a família, agredindo a esposa, né, com problemas, não tenha medo de pegar um telefone, chamar a polícia e denunciar, né? As pessoas não podem se omitir diante dos problemas que existem, desde os menores até os maiores que envolvem uma nação, até o mundo todo. Então não tenha medo, isso principalmente para quem trabalha com a comunicação.
né? E a mensagem que eu deixo é uma mensagem que deu muito tempo atrás, foi Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me apavora, o que me assusta, não é a maldade dos maus, mas a omissão dos bons. Então não se omita e faça alguma coisa você também, por mais simples que seja, para transformar o mundo num mundo melhor. Jornalista Noel Guima, nós tínhamos certeza, mas agora confirmou que o senhor ia realmente abrilhantar e muito o nosso programa de hoje. O senhor deixou realmente a mensagem fundamental. Seja um ator, seja agente de transformação, seja protagonista e não seja assistente e nem espectador. Eu agradeço a sua presença, passo a palavra para a sua despedida final. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá para conversar, abrir o coração, né, e falar para as pessoas no seu programa. E desejo que o senhor continue, como é o nome do seu programa, no caminho do sucesso. Nós que agradecemos, estamos à inteira disposição para sempre aqui recebê-lo. E muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.